E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor, que forma isto para o confirmar, eu sou é o seu nome. Clama a mim, e eu te responderei, e te direi coisas grandes e difíceis que tu não conheces. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às casas desta cidade, e às casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com as rampas de cerco e com espada, vieram lutar contra os caldeus, para enchê-las de cadáveres de homens, aos quais feri em minha ira e meu furor, pois escondi meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua malícia. Eis que eu lhes trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e reverterei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram contra mim, e que se rebelaram contra mim. E esta cidade será para mim como nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e se espantarão e tremerão por causa de todo o bem e de toda a paz que eu lhes darei. Assim diz o Senhor, neste lugar, do qual dizeis que está desolado, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desoladas, sem homem, nem morador, nem animal, ainda se ouvirá voz de júbilo e voz de alegria, voz de noivo e voz de noiva, e voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, pois o Senhor é bom, pois sua bondade dura para sempre, e também dos que trazem louvor à casa do Senhor, porque reverterei o cativeiro da terra para o que era no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, neste lugar desolado, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá novamente morada de pastores, que façam deitar o gado, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do Negueve, na terra de Benjamim, e ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, novamente passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu confirmarei a boa palavra que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e isto é o que a chamarão: o Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor, não faltará a Davi homem que se sente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem de diante de mim que ofereça oferta de queima, e queime oferta de alimentos, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar meu pacto do dia e meu pacto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar meu pacto com meu servo Davi, para que não tenha filho que reine sobre seu trono, e com os levitas e sacerdotes, trabalhadores a meu serviço. Assim como não se pode contar o exército do céu, nem se pode medir a areia do mar, assim também multiplicarei a descendência de Davi meu servo, e os levitas que me servem. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Por acaso não tens visto o que este povo fala? Eles dizem: as duas famílias que o Senhor havia escolhido agora ele a rejeitou, e desprezam a meu povo, como se não o considerassem mais como nação. Assim diz o Senhor, se meu pacto com o dia e a noite não durasse, se eu não tivesse estabelecido as leis do céu e a terra, então também rejeitaria a semente de Jacó, e de Davi meu servo, para que não tomasse de sua descendência aos que governem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois reverterei seu cativeiro, e terei deles misericórdia. Palavra que veio do Senhor a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio de sua mão, e todos os povos, lutavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel, vai, e fala a Zedequias rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, eis que eu dou esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará no fogo, e tu não escaparás de sua mão, ao contrário, certamente serás preso, e serás entregue na mão dele, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, ele te falará face a face, e entrarás na Babilônia. Ainda assim, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias rei de Judá, assim diz o Senhor quanto a ti, tu não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as cerimônias de queimas por teus pais, os primeiros reis, que foram antes de ti, assim queimarão por ti, e prantearão por ti, dizendo: Ai, Senhor, pois eu disse esta palavra, diz o Senhor. E o profeta Jeremias falou a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, enquanto o exército do rei de Babilônia lutava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá que haviam restado, contra Laquis e contra Zeca, pois essas cidades fortificadas haviam restado dentre as cidades de Judá. Palavra que veio do Senhor a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo em Jerusalém para lhes proclamar liberdade, que cada um libertasse seu servo, e cada um sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém usasse dos seus irmãos judeus como servos. E atenderam todos os príncipes, e todo o povo, que entraram no pacto de cada um libertar a seu servo e cada um libertar sua serva, de maneira que ninguém usasse mais deles como servos. Atenderam, e os liberaram. Porém depois se arrependeram, e trouxeram de volta os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram para serem servos e servas. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, de parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz um pacto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa de servos, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido, e tiver servido a ti por 6 anos, e o deixarás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, e receberam
Recentemente vós havíeis vos convertido, e tinhais feito o correto em meus olhos, proclamando cada um liberdade a seu próximo, e havíeis feito um pacto diante de minha presença, na casa sobre que se chama pelo meu nome. Porém mudastes de ideia e profanastes o meu nome, e trouxestes de volta cada um a seu servo e cada um sua serva, os quais já havíeis libertado à vontade deles, e os sujeitastes para que sejam vossos servos e servas. Portanto assim diz o Senhor, vós não me ouvistes em proclamar cada um liberdade a seu irmão, e cada um a seu companheiro. Eis que eu vos proclamo liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, e para a fome. E eu vos tornarei em motivo de espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram meu pacto, que não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, dividindo em duas partes o bezerro e passando entre de seus pedaços, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra, que passaram entre os pedaços do bezerro. Eu os entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam tirar sua vida, e seus cadáveres serão alimento para as aves do céu, e para os animais da terra. E até a Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes, entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam tirar sua vida, e na mão do exército do rei da Babilônia, que se retiraram de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltarem a esta cidade, e lutarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e tornarei em desolação as cidades de Judá, de modo que não haja morador. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, por meio da hipocrisia de mentirosos, que têm a sua própria consciência cauterizada. Eles proibirão o casamento, e mandarão se abster dos alimentos que Deus criou para que sejam usados com gratidão pelos fiéis e pelos que conheceram a verdade. Pois toda criatura de Deus é boa, e não há nada a rejeitar, se for recebida com gratidão, porque ela é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Se informares essas coisas aos irmãos, serás um bom servidor de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita os mitos profanos e de velhas, e exercita-te na devoção divina, pois o exercício do corpo tem pouco proveito, mas a devoção divina é proveitosa para tudo, pois tem as promessas da vida atual e da futura. Esta palavra é fiel, e digna de toda aceitação, pois para isto trabalhamos e lutamos, porque esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos crentes. Manda essas coisas, e ensina. Ninguém despreze a tua juventude, mas seja exemplo aos crentes, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Persiste na leitura, na exortação e no ensino, até que eu venha. Não desprezes o dom que está em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, e nelas te ocupe, para que o teu progresso seja visível por todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque, se fizeres isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O vento norte traz a chuva, assim como a língua caluniadora traz a ira no rosto. É melhor morar num canto do terraço do que com uma mulher briguenta numa casa espaçosa.